Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos aqui fazer um pré-jogo sucinto. Tá? Hoje nós temos jogo Internacional e Ceará. O jogo é no Beira-Rio, 9h45 ou 15 para as 10, esse é o horário do jogo. Transmissão RBS TV, mais canais Premiere, mais mídia alternativa do YouTube. A gente sabe disso, eu sempre repito essas questões aqui no meu canal, até porque eu quero, sim, sempre levar em conta a mídia alternativa, tá? Mas de acordo com a nossa casa, com a nossa cultura, com a nossa realidade, a gente entende melhor o internacional do que lá em São Paulo, Rio de Janeiro, quando eles fazem a transmissão. Tá? Lá é complicado, a gente sabe. A gente sabe que o pessoal lá não é muito interessado em internacional, inclusive Grêmio também, enfim. Então, para jogo sucinto, tá? Com as características que a gente sempre colocou aqui no canal. Brasileirão Série A, rodada de número 34, tá? Então é a 34ª rodada e o Brasileirão vai até 38, todo mundo sabe, são 20 clubes, turno e retorno, então são 38 jogos ao todo, tá? Dois clubes vivendo situações distintas, tá? O Inter está invicto há 12 jogos, são 8 vitórias e 4 empates. É uma campanha excelente, acima das expectativas para o Campeonato Brasileiro. É um segundo turno excelente. O Inter vem nessa atuada, e são 12 jogos invictos. Tá 3 vezes 8, 24, mais 4 pontos de empate, dá 28 pontos. 28 pontos realmente é um aproveitamento muito bom. Tá? Mas infelizmente o Palmeiras não tropeça. O Palmeiras continua mantendo. E aí eu tenho que dizer isso. Ou seja, é a lógica. Evidente, torço muito, gostaria muito que o Inter fosse campeão. O problema é que o Palmeiras não tá nos dando espaço. Tá? O Palmeiras ele continua vencendo. Ele venceu o seu último jogo contra o Atlético Paranaense, contra o Furacão. Saiu atrás e virou. Tá? Então, o título deve ser do Palmeiras, tá? E a premiação anunciada aumentou, a CBF já colocou que vai pagar mais de 40 milhões para o primeiro, ou seja, o segundo vai ganhar uma bolada. Tá? Você vai pagar 40 e poucos milhões para o primeiro, o segundo vai ganhar ou 40 milhões ou lá 39, 38, muito próximo do primeiro lugar. É uma bolada, então vale a pena a vice-colocação. Não só por causa da premiação, mas por uma questão importante que define sim, porque é um percentual importante, definidor de quanto que você vai ganhar de verba de televisão. Tá? O contrato vigente ele contempla isso. Então tem um percentual X, eu já falei sobre isso no meu canal, que é dividido equanimemente entre todas as equipes. Um outro percentual é torcida, engajamento, redes sociais, e o outro fator é desempenho. Tá? Para 2025, vai ter que ser feito um novo contrato, porque esse, o atual, vence em 2025. Então já está se discutindo agora como é que vai ser, qual o melhor modelo para 2025. Então antecipadamente já se tenta falar sobre o tema. Grupos já são formados, né, como eu expliquei para vocês, tem aqui no canal, né, os grupos que se formaram, os interesses de cada um. E sim, a discussão está sendo bem antecipada, né? Nós estamos em 2022, no final de 2022, e já estão pensando lá em 2025. Tá? E vendo quem é que vai oferecer proposta, quem é que vai oferecer mais, para valorizar ainda mais o produto, né, Campeonato Brasileiro. Então, sim, você pode ter até um aumento do percentual do quesito desempenho. Então é importante ter desempenho por causa da distribuição de verba de TV e por causa de premiação. Tá? Então, nesse ponto aí, pacífico, estamos fechados aí com a informação de que o Internacional realmente tem que buscar pela segunda. Então, quem está frustrado achando que, brigar por segundo lugar e tal, isso não me motiva muito. Tudo bem, respeito que não te motiva. Mas para o clube é importante. Tá? É grana e é desempenho. E desempenho também responde por grana. Tá? Por causa de verba de televisão. Fora o interesse, né, que desperta, porque você tem mais torcida, tem mais engajamento, e a Globo pode querer transmitir mais jogos do Internacional aonde? Em canal aberto. E aí entra mais uma graninha para o Internacional. Então sim, é importante, desempenho, e o Inter está buscando isso. O Inter sabe disso e vai buscar isso, tá? O segundo lugar. E estamos sendo atrapalhados, por quê? Porque o Flamengo venceu um jogo contra o Santos, lá no Maracanã,
O que aconteceu lá foi vergonhoso, vergonhoso, tá? Trago aqui para vocês. Vocês vão dizer, tá, Augusto, mas o que aconteceu lá? Roubaram do Flamengo? É. Qual a novidade? Nenhuma. Tá? Mas olha só, já vou dar uma notícia para quem não sabe. A CBF, em tempo recorde, 1 hora depois do jogo, anunciou que puniu o árbitro de campo e puniu o cara do VAR. Quem é esse cara do VAR? Adriano Milkowski, ou Milkwicki, uma coisa assim, tá? Sobrenome polaco. Ele é um cara que já teve problema 2 vezes, um na Série A, outro na Série B. Os áudios que a CBF mostra, publica online, tá? Sobre lances polêmicos, estes áudios mostram que o Adriano desconhece a regra. Ele está atrapalhado na regra. Tá? Ele precisa ler mais o livro de regra. Tá? Esses áudios mostram isso claramente. Então, um deles no Inter, inclusive, fez uma representação, reclamou. Olha aqui o que o cara do VAR está dizendo. Desconhece a regra. Tá? A vergonha foi afastado, tá? O Adriano Milkowski e o juiz da partida. Experiente, tá? O juiz, acho que é Adriano o nome dele. O juiz experiente, trabalha há bastante tempo, acho que é os últimos anos dele aí. Não sei, eu acho até que esse juiz, pelo que eu já vi ele trabalhar, ele deve ser da categoria Master, tá? Infelizmente foi punido, tá? Na verdade, assim, infelizmente para ele foi punido, né? Porque tá correta a punição. Não tem nada que amenizar essa questão, não se fácil para ele e ele não marcou. E o pior de tudo é que foi um pênalti para o Santos que não foi dado. O VAR não chamou, tá? O VAR, o pessoal da cabine brigando com a imagem, tá? Tentando dar razão para o árbitro. O lance segue e o Flamengo faz o gol. Ou seja, horrível. Com isso o Flamengo faz 3 pontos, ganha do Santos e nos ultrapassou. Então nós vamos ter que lutar contra isso, tá? Nenhuma novidade para vocês, nada de novo, né? Tudo segue, né, na mesma vergonha de sempre. Mas o Inter vai ter que lutar contra isso aí dentro de campo. O Inter vai ter que vencer o Ceará. E convenhamos, não é uma tarefa tão difícil para um clube que está bem. E o Ceará, que pelo contrário está mal. Tá? Mas, 11 contra 11, tudo pode acontecer. Nós tivemos uma chuva aí que eu pensava que poderia nos atrapalhar, mas foi uma chuva de verão, sabe? Vem aquela bomba d'água, molha e já não está mais chovendo. E como a drenagem do Beira-Rio é excelente, o nosso gramado é excelente, o gramado vai estar uma maravilha para o Inter fazer o seu jogo, tocar a bola, até a bola vai rolar com mais rapidez, vai deslizar mais, porém tem que entrar com o pneu lameiro, porque o gramado vai estar molhado por cima, tá? Realmente vai estar molhado. Mas a drenagem do Inter tira de letra esse tipo de chuva que aconteceu, então teremos um espetáculo bom, um jogo bom, bola rolando com velocidade, o que é bom para o Internacional. Bom, se o Inter está bem, 12 jogos invictos, o Ceará, por sua vez, 7 jogos sem vencer. Tá? 4 derrotas e 3 empates. Esse é o desempenho do Ceará nas últimas rodadas. Ele é o 16º lugar, ou seja, o que vem depois dele, o 17º, já está na zona de rebaixamento. Então, 17º, 18º, 19º e 20º, esses 4 formam o Z4. Então, o Ceará está uma posição acima do Z4. Tá? Ele é o 16º. O Inter vem a campo com Kehler, Bustos, Moledo, Vitão e René. Meio campo, Johnny, Depenha, Edenilson, deve jogar. Para se fala aqui que o Maurício pode entrar, mas eu acredito que ele não entre, eu acredito que ele não comece o jogo. Eu acredito que ele começa como opção no banco e vai poder entrar no decorrer da partida. Tá? Então, Johnny, Depenha, Edenilson e Alan Patrick, na frente Pedro Henrique Alemão. É uma novidade, nós conhecemos o time do Inter, ele vai se repetir. Treinador Mano Menezes volta a casa mata, tá? Cumpriu suspensão. Fora, Lisieiro, parece que aí nos treinamentos tomou uma pancada na altura do joelho, mas parece que está tudo bem, não vai precisar ir para a faca, ele vai precisar de um tempo de recuperação para voltar. E Gabriel, que a gente sabe, foi para a faca, está se recuperando de lesão, vai levar um bom tempo. E o Mercado, uma lesão na panturrilha, ainda requer cuidados, ainda não está pronto para voltar, então os desfalques são Lisieiro e Mercado. O Gabriel a gente já sabe que está fora do ano, né? E do próximo ano, no início da próxima temporada 2023, ele também vai estar fora. Ceará, João Ricardo, Nino Paraíba, eterno Nino Paraíba, tá? Com 36 para 37 anos, um jogador, consegue ainda se firmar na Série A e ser lateral direito, que é raro. Tá? Então, o eterno Nino Paraíba, lateral direito, Messias, um zagueiro que eu gosto,
Messias, Luiz Gustavo na zaga e Bruno Pacheco, lateral esquerdo. Fernando Sobral, Guilherme Castilho e Vina seria o meio campo. Esse meio de campo não tem volante, tá? Porque o Fernando Sobral, para mim, ele é mais um segundo volante ou até meia de ligação. Fernando Sobral. O Castilho é a mesma coisa. Para mim é meia, o Castilho. E o Vina é outro meio. Tá? Então vamos ver como é que vai ficar esse meio de campo mais criativo do Ceará. Tá? Fernando Sobral, Guilherme Castilho e Vina. Até porque alguns jogadores, alguns volantes estão fora. Lindoso está fora. Richard Coelho está fora. Richardson está fora. Tá? Então eles perderam volantes, então eles vão vir com o Fernando Sobral, Guilherme Castilho e Vina, Lima na direita, Eric na esquerda e Zé Roberto centroavante. Aí quem está fora no Ceará? Richardson, aquele que no jogo lá no Ceará, Inter e Ceará, ficava querendo apitar em cima da arbitragem, provocava os jogadores do Inter. Aquele Garganta, camisa 7, está fora. Tá? Inclusive botou o Cadorini na pilha e arranjou um cartão vermelho pro Cadorini. Tá? Cadorini encarna dele. Pois é, esse Chatonildo aí tá fora. Tá? Mendonça, essa é uma ausência importante pro time do Ceará, porque ele é titular, então. Mendonça é um jogador perigoso. Richard Coelho também é um volante alto, jogador de 1,90 m, magrão, alto. Um volante até interessante e bom nas bolas altas. Esse jogador tá fora. Essa é uma ausência sentida pelo time do Ceará, porque Mendonça é titular. Richard é titular. O Richardson também é titular. O Lindoso também tem sido utilizado, mas está fora porque é empréstimo, né, do Inter. Matheus Peixoto fora. Lucas Ribeiro fora. Lucas Ribeiro é aquele jogador que passou pelo Inter, zagueiro. E o Jô fora. É uma pena. Eu queria muito que o Jô tivesse nesse jogo e que ele jogasse no lugar de Zé Roberto. Tá? Muito mais difícil para mim marcar um jogador como Zé Roberto, que tem mobilidade. Tá? Que fez um bom campeonato brasileiro ano passado pelo Dragão. O Zé Roberto, jogador, eu acho até interessante o Zé Roberto. E em vez do Jô, vai jogar o Zé Roberto. Melhor pro Ceará, pior pra gente. Eu preferi o Jô. Tá? Paradão lá na frente, jogando como pescador. Tá? Imagina a marcação do Jô, pressão pós-perda, mobilidade. Meu Deus do céu. Pro Vitão e pro Moledo, pô, esse aqui é mais tranquilo. Esse aqui é mais paradão. Eu prefiro esse do que botar o Zé Roberto, que é jogador que pode jogar até de beirada. Tá? Mas ele é centroavante, o Zé Roberto. Inclusive é um jogador até que eu pensei aqui, pô, será que o Inter não consegue pegar? Esse jogador não é nenhum craque, entendeu? Mas fez gols, fez um bom brasileiro pelo Dragão, fazendo na Série A. Né? Árbitro, Ramon Abate Abel. Para mim, tranquilidade, porque é um árbitro que vem fazendo um bom campeonato brasileiro. Tá? E eu sempre digo aqui, relativamente, é sempre relativo, comparando com a arbitragem que nós temos no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque senão vocês vão dizer, tá, Augusto, está dizendo que o cara é um baita árbitro e tal. Não, eu não tenho elementos ainda para chamar ele de baita árbitro. Não tenho, não vi, precisaria ver mais. Tá? A arbitragem, os trabalhos do Ramon. A questão é que os que eu tenho visto, ele tem apitado bem. Tá? Às vezes ele é atrapalhado pelo VAR, como eu já vi em alguns jogos. Mas relativamente, comparando com outros árbitros que eu tenho visto no campeonato, o Ramon está num nível razoável, está num nível bom. Então espero que ele continue assim. Acho que vai subir de categoria se ele continuar assim. Os auxiliares dele são de Santa Catarina, né? Éder Alexandre, Thiago Labes, os dois de Santa Catarina. Jonathan Ribeiro, Jonathan Pinheiro, do Rio Grande do Sul, o quarto árbitro. E o VAR é a Daiane Caroline Muniz dos Santos, FIFA São Paulo. Que bom, graças a Deus que é essa guria, essa mulher. Tá? Já vi ela fazer alguns trabalhos no VAR e ela foi bem, sem problema. Tá? Ia ficar com medo se fosse Adriano Milkski, que fez aquela lambança lá no jogo Flamengo e Santos, que o Santos foi garfiado. Eu vou botar um link aqui para vocês que vocês olhem o lance, o áudio do VAR e os comentários. Tá? É um canal de Santos, dedicado ao Santos. Tá? Exatamente o que aconteceu, um roubo. Muito, assim, esquisitíssimo isso. Muito ruim o que aconteceu. Péssimo para a arbitragem brasileira. E não é à toa que não tem nenhum brasileiro de VAR que vai para a Copa do Mundo. Tá? Então, ainda bem que não é o Trace, que não é outros, e que é a Daiane Carolina Muniz. Então é isso, pessoal, lá que compartilha.
considere a possibilidade de se inscrever no canal. Dúvidas, sugestões e comentários aqui embaixo, nos espaços. E aproveitem, vou colocar o link à disposição para que vocês se informem e vejam o que aconteceu. Tá? É isso aí, obrigado, até a próxima.